Eu quase que perdi uma amizade com o meu programa I Am Woman 40 mais. Pois é. Então o programa em que desperto a mulher 40 mais para ela viver em prazer, para ela se tornar mais amada, mais poderosa, trabalhar a sua parte íntima, a conexão com ela mesma e assim ela torna sensual. Ai, sim, despertar mesmo a fazer as mulheres viverem a segunda fase das suas vidas como a melhor de sempre. Sou completamente apaixonada por este programa. O que é que acontece? Acontece que, apaixonada como eu sou, pelo que eu crio, pelo que eu vivo, eu dei o nome Wise Woman. Porquê? Porque depois da minha viagem de Bali, em que eu já não reconhecia, já não me conhecia, já não sabia quem era a mulher que estava ali naquele espelho, naquela casa de banho, com vista para os arrozais, eu fiz um trabalho enorme do meu feminino e não só do meu feminino, do meu magnetismo, de me amar a mim mesma e com isso tornei muito mais amada, não só pelo meu Dawana, mas pelos pais, pelos amigos. Então criei assim uma bolha de amor, de magnetismo à minha volta e isso impactou diretamente a minha vida profissional, o meu trabalho, porque eu lancei-me como mentora de mulheres, 40 a mais, e então eu sou completamente apaixonada por esta fase da vida. E o que é que acontece? Quando eu comecei a fazer este trabalho com as mulheres, eu comecei de uma forma individual. Comecei com o meu programa, o More Wise, que era o acelerador de 8 semanas, em que elas disparavam completamente em termos de resultados com elas mesmas. Era um programa muito focado no feminino, e tinha assim resultados incríveis e depois elas queriam continuar, depois criei o Queen Wise, que era um programa de 6 meses e aí nós olhávamos mais para a ancestralidade, para as crenças, para as feridas emocionais, para a relação com o mundo. E então isto era um trabalho tão bonito e tão apaixonante porque não era só eu a mulher transformada, eram também as minhas clientes. E nisto eu falava com muita paixão e eu tinha uma amiga que também era empreendedora, também tinha trabalhado no mercado corporativo, então nós desabafávamos muito uma com a outra, o que estava a correr bem, o que não estava, e apoderávamos uma à outra. E então isto para dizer que esta minha amiga uma vez disse-me assim: Susana, esquece o Wise Woman, esquece a mulher sábia, a mulher sábia, esquece essa parte porque o Wise é um arquétipo. O arquétipo da sabedoria, da mulher que sabe quem ela é mesmo internamente, esquece isso. E eu congelei. Eu disse assim, como assim esquece um programa que eu amo? E ela disse assim, porque o Wise é o arquétipo e tu estás muito acima dos arquétipos. Tu és a mulher inteira. Tu és a Wise, tu és a lover, tu és a mother, tu és a busy, tu és a sexy lover, tu és a mulher que cria. Tu já passaste dos arquétipos. Tu és a mulher inteira. E na altura o meu queixo tremeu e eu juro que um tremor nos meus olhos, assim, eu comecei a deixar de conseguir focar. E tal não foi o impacto do que ela me disse que eu fiquei completamente ok, tudo bem. Tudo bem, fechei o computador, acabei de beber o meu cappuccino e disse: diz-me o que é que queres deste nosso encontro para eu te dar. Eu fiz um trabalho mega, mega com ela, algo muito profundo que ela estava ali a passar. E até eu fiz assim um bocadinho meio à bruta. E que lhe abriu, ela depois, a partir dali ganhou assim uma força, ela percebeu a força, tudo o que ela tinha vivido, toda a sua história e que isso a apoderava. E ela disse, então minha querida, quando é que vamos marcar o nosso próximo meeting? E eu disse, olha, depois combinamos. E sempre que ela estava a tentar marcar, eu dizia, sim, sim, nós depois combinamos. O que é que aconteceu? Aconteceu que eu continuei com o meu Wise Woman, o meu projeto, mas a verdade, eu estou num hotel, o hotel mais giro do Algarve inteiro, o hotel da Praia Verde. Mas aparentemente escolhi a hora errada para vir marcar, gravar um podcast. Portanto, peço desculpa. Então, o hotel é lindíssimo. O hotel é super, super, super giro.
Então, é lindo, não é? Assim maravilhoso. Eu acho que vou marcar, só que já estou na hora dos coquetéis. Pronto, sou eu para marcar estas coisas. Está bem. E então eu estava a dizer, voltando aqui ao meu podcast e o meu I Am Woman 40 mais. Então, a minha amiga dizia-me assim, porque tu estás muito acima, Susaninha, tu tens de levar isto para o mundo, as mulheres precisam de ti, porque tu és a mulher transformada, tu és a mulher que passou 20 anos no mercado corporativo. Tu és a mulher que passou 20 anos no mercado corporativo, a mulher que procurou o seu da one, a mulher que nunca se abandonou, tu fizeste yoga, a tua meditação, no final do dia, tu ias para os sunsets com as tuas amigas, de saltos altos, linda e maravilhosa, a impactar imensas pessoas. Portanto, tu és a mulher que vai ativar o fogo nestas mulheres 40 mais. Tu tens essa autoridade, eu vejo isso em ti. Eu estou aqui com 55 anos e eu só quero ser como tu. Diz-me como é que tu tens energia, diz-me como é que tu fazes na tua relação, como é que tu concilias o bis com a maternidade. Eu vejo-te tão inteira, Susana, as mulheres precisam de ti. E eu na altura, eu fiquei tão sentida, porque era como se ela não me estivesse a ouvir, sabem? É como se eu estivesse a dizer, mas eu quero levar o Wise Woman a tantas mulheres. Ele estava-me a dizer que não era o Wise Woman, era o I Am Woman, porque eu já era essa mulher. E era isso que eu tinha de levar para o mundo, e era isso que eu tinha de impactar estas mulheres. E ela via-me que eu vivia em prazer, e ela via que que eu me nutria a mim, que eu me amava, que eu era... Ela disse, tu tens um homem fantástico, ele cozinha para ti, isso é maravilhoso. Tu és uma mulher mesmo poderosa, porque tu não estás só no negócio digital, tu tens um negócio presencial, tu fazes investimentos, tu tens a tua casa, tu és uma mulher power. E tu és toda essa mulher sempre muito feminina, muito com os braços tonificados, que fazes o teu yoga, é maravilhoso, Ana. E eu, ok, separámos, como eu estava a dizer, eu fiquei muito magoada, esta minha amiga sempre a tentar entrar em contato comigo, a combinarmos, eu sempre a fugir, e eu pensei mesmo, como é que ela me pode fazer isto? Como é que ela pode dizer que para eu abandonar um projeto que eu amava por um outro, e agora ia começar um outro, é uma, mas que era isto? E a verdade é que eu acredito muito no poder das mulheres, na união das mulheres umas com as outras. E eu, cada vez que tinha mais clientes, falava-lhes mais disto, porque as tuas amigas, criar união, eu estou aqui para ti, e se vocês conhecessem todas as mentoradas, todas as minhas clientes, temos de marcar um retiro, temos de marcar um presencial, as vossas dores são as mesmas, e saber que vocês não estão sozinhas é tão importante. E foi aí que eu conheci um conceito. Sororidade, um conceito que é a união das mulheres, a união que fortalece as mulheres, que cada mulher diz à outra o que vê nela quando nem ela vê, e era isso que a minha amiga estava a fazer, eu não me via, o meu potencial, a mulher inteira, eu ainda achava que estava a fazer a minha cura interna e a minha amiga já me estava a dizer que eu era essa mulher. Então isso foi tão impactante, foi tão importante para mim, e conheci esta palavra sororidade, a união das mulheres, as mulheres que apoiam as outras mulheres, as mulheres que estão lá nas quedas, estão lá para impulsionar os maiores saltos quânticos, estão lá para lhe dizer, olha esta direção, olha o campo, não olhes só para aquele caminho, porque se nós olharmos só para uma via, estamos a olhar para a escassez, olha para a abundância de possibilidades, olha o teu potencial, cuida de ti. É esta coisa entre as mulheres, de nos apoiarmos umas às outras, de dizer, olha, eu também não sou uma mãe perfeita, olha, aconteceu isto e eu tive mal, eu reagi desta forma, eu errei tanto e também falei alto com os meus filhos. É este poder da sororidade, e é isso que eu hoje estou a construir. Um grupo de mulheres 40 mais, o meu programa, o I Am 40 mais, onde elas estão ali, todas elas são vistas, elas já fazem unboxing, elas comentam aquilo que não é bonito partilhar, que não se gostam de ver ao espelho, que não sabem quem elas são, mas vão descobrir quem elas são, porque é isso que faz. Então, aqui publicamente, assumir que eu quase que perdi esta amizade, porque assim que eu tomei consciência, e passou quase um ano,
eu telefonei à minha amiga e disse: eu não tenho aqui a minha agenda, porque estou aqui num fim de semana prolongado, mas estava na minha agenda as notas que a minha amiga tirou. Ela disse assim: durante o ano o I am woman, um mês é o I'm wise, o outro I'm wild, o outro I'm lover, o outro é I'm spiritual, o que tu seja, o outro I'm body. Tu é que vais definir este programa, Susana, com todos estes arquétipos, estás mesmo ali no topo. E foi quando eu comecei a experiência, os 40 mais da Best, era a experiência gratuita de 3 dias, que revolucionou completamente o meu mundo, no início de maio, o mês de aniversário, maio, o mês de Fátima. Então eu estava a sentir assim uma vontade de ir para o mundo, de levar alguma coisa diferente, e comecei com esta experiência a vender o Wise Woman em grupo. E a meio da experiência eu percebi que era muito mais quase uma. A meio da experiência eu abro a agenda, eu vejo a minha nota e digo assim: I am woman. E telefonei para a minha amiga e disse: shame on me, tu estavas certa, eu não me estava a ver. Amiga, desculpa, tu viste aquilo que eu ainda não vi em mim. E foi tão bonito, e ela quase que chorou. Ela, Susaninha, eu sempre vi em ti, como é que tu não te vês? Eu tive tantas saudades tuas, vamos já combinar um almoço, vamos já combinar um preview do teu aniversário, eu tenho tantas saudades tuas. E é só isto, é nós sermos tão verdadeiras connosco mesmas, com a nossa verdade. Eu na altura não me estava a ver, mas assumi a minha verdade. Que eu já era a mulher inteira e que eu queria ser esta líder, este farol para estas mulheres 40 mais. E assumo aqui publicamente que o I am woman é o que eu sou, é o que eu me transformei e é o que eu posso levar às outras mulheres. Porque este programa é o maior update de toda a minha vida e eu estou mesmo desejosa de levar isto a muitas mulheres e dizer que sim, que é possível viver a segunda fase como a melhor fase de toda a vida, em que a mulher 40 mais é boa zona, em que a mulher é que ela é inteira, ela é segura, ela é madura, porque ela se conhece, porque ela conhece todas as suas partes do seu ser, da sua personalidade, ela percebe, ela conhece, ela explora o seu corpo. E este programa trabalha tantas vertentes, nós já estamos há um mês juntas. E se eu vos dissesse as coisas que elas já descobriram sobre o corpo delas, sobre a ancestralidade delas, os sinais estão todos lá. Este é um programa incrível e que transforma, não, são vários códigos energéticos do I am uma, na mulher que é inteira. E o que eu mais quero é que todas percebam que não é o batom vermelho, não é as unhas vermelhas, coisas estão de praia, nem sequer estão pintadas, adoro. Em termos de praia, andar sem verniz, porque eu uso manicure normal, o verniz normal, então é super bom para apanharem sol, água, super recomendo em termos de praia tirarem o verniz. E agora isto foi aqui um parênteses, espero. Então isto para dizer que não é a cor do batom ou a cor do vestido, é aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós vemos, o olhar ao espelho e ver o reflexo, conhecer esta mulher. E então eu queria mesmo fazer aqui, trazer mesmo este código energético da sororidade, da importância que é viver entre mulheres, da importância que é estarmos lado a lado. E quando uma mulher ativa algo em nós, é sobre nós, não é sobre ela. E o que eu vos quero trazer, e por isso é que estou a gravar este podcast neste cenário, mas que está caótico, mas para vos inspirar, que é só vão, não esperem pelas condições perfeitas, não esperem, temos 40 mais, já não há tempo a perder, é para viver em prazer. E eu posso-vos dizer que eu fui muito pressionada a fazer aquilo que os outros queriam que eu fizesse, nomeadamente do yoga, né? Vocês sabem que eu tenho um curso de yoga para mulheres sem tempo. E o que mais impactou as minhas alunas não foi a energia física que elas conseguiram construir com apenas 10 minutos de prática de yoga, aprenderem os asanas, as posturas, as sequências de yoga para abrir o coração, as restaurativas, a de alinhamento, para terem confiança, abrir o coração. Não, o que mais impactou foi elas conhecerem a filosofia do yoga, do Oriente, adaptada ao Ocidente. E há aqui uma coisa que é super importante e que elas sempre disseram que era mais importante e que eu sempre tive: a força, a personalidade
para assumir, que é a minha verdade, aquilo que faz sentido para mim. No yoga, nós temos um princípio que é o ahimsa, que é as condutas sociais e as internas, e temos nelas estão o ahimsa. O primeiro princípio do ahimsa é o princípio da não violência com outro ser vivo. Por isso é que os praticantes de yoga, a maior parte deles não comem carne, para não violentarem um ser vivo, que é um animal, e comerem esse animal. Mas eu sempre as ensinei que muito mais importante do que salvarem todos os animais do mundo era salvarem-se elas próprias, no sentido em que, se elas não... Eu, para mim, vou falar por mim, se eu não comer carne e chegar a uma festa, um almoço de família e não poder comer carne, isso para mim é mutilação, isso para mim é violência, porque eu adoro comer. E quando uma mulher não se respeita, diz que não tem tempo, põe todos à sua frente, serve os outros e atropela-se, esse é o maior princípio de violência. Com o ser vivo, connosco em primeiro lugar. E isso é o que eu voltei a ensinar no meu curso de Yoga para Mulheres Sem Tempo. E isso é o que eu, e muito mais, ensino e expando para estas mulheres 40 mais. E então, isto para dizer que é óbvio que os 40 mais, que é aquele clique. Por isso é que muitas mulheres perguntam, Susana, tenho 35 anos, posso entrar no teu mundo? Não, não podes. Porque o I Am Woman 40 mais é só exclusivo para a mulher que já fez os 40 e que sente o clique. Pode até ser ali os 38, 39, está quase, mas que sente o clique da mudança, sente o clique de se conhecer ela mesma, de melhorar as suas relações, de se tornar mais poderosa, de tudo o que ela põe no mundo, filhos e ideias, é com poder, é com power, é com prazer de criar algo, não é copiar, copy-paste, não é comparação, é o que lhe vai no seu ser. É conexão com o corpo. Eu tenho uma aluna que ela é da música e eu disse, como é que está o teu corpo? Ela, está mais ou menos. Mas como é que tu vibras quando apresentas a tua proposta? Ela, eu digo sempre o que tenho de dizer aqui, os programas, como é que eles são. Eu, mas tu és da música, a música é corpo. E ela, tens razão. E ela tem tido a melhor transformação. Já aparece ali nas sessões, toda linda e maravilhosa, às 9h30 da noite. E é isso. E é isso que eu trago a estas mulheres. E tu também podes entrar no I Am Woman 40 mais. Desde que preenchas aqui uma candidatura, preenchas o questionário com a tua verdade, com aquilo que tu és, aquilo que tu queres transformar, e depois eu avalio a candidatura e falamos. E se fizeres match com o meu trabalho e com estas mulheres, tu também podes vir trabalhar para o meu mundo, para o I Am Woman 40 mais. E posto isto no podcast mais desafiante, eu digo-te, eu adoro o que eu faço. Esta loucura de estar de férias com as crianças. Foi caótico, não é? São 7 horas vir gravar um podcast num hotel. Mas que está a ficar super caótico. Então, mas nós, a verdade é que nós só vivemos uma vida. Nada de nos fatiar. Então é possível realizar tudo isto. É possível viver uma única vida em que tu consegues conciliar a vida profissional, a vida familiar, a vida pessoal, a vida amorosa, tudo. E esse vai ser o tema do próximo podcast. Posto isto, até já. Um beijinho!